Quem é o Samuel Lupe? Portanto, esse senhor já eram os pais e ele era o dono de toda aquela herdade, de várias herdades, que é Barroca d'Alva, Pacil, Rio Frio, mas o Pacil era onde viviam os mais pobrezinhos, porque a Barroca já tinha mais condições na altura, mas viviam praticamente, tinham aquelas casas, foram feitas pelo dono da herdade para os trabalhadores viverem, morarem. Aquilo foi feito pelo dono da herdade. Era para os trabalhadores. Porque aquele bairro foi feito com dinheiro dos pobres, dos trabalhadores da Barroca. Aquilo era da herdade da Barroca, era o senhor José Samuel Lupe. E aquilo era dele. E depois, como a minha sogra e outras pessoas trabalhavam e tinham de descontar o dinheiro deles para fazer aquele bairro. Fizeram aqueles bairros. Eram bairros de pobres, não é? Não tinha uma casa de banho, não tinha luz, não tinha condições nenhumas. Tinha unicamente as paredes. Depois, quando nós fomos para lá viver, temos água, mas a água já foi a Câmara, temos luz e arranjámos as casas, temos outras condições melhores do que antigamente. O bairro do Pacil surgiu numas, como é que eu ia dizer, numas ações que ele exigiu aos empregados todos, tanto da herdade da Barroca d'Alva como da zona de Rilvas, Laranja, isso tudo, e referiu que era tudo empregados dele, para fazerem ali nós chamávamos monte, fazer ali aquelas casas para os empregados irem para lá viver. Tanto que a minha sogra vivia num monte chamado Pontão, e quando fizeram aquele bairro ali, foi para lá viver, porque viviam 2 casais na casa dela, e um deles saiu, que foi a minha sogra com o meu marido, e com o irmão dela viver ali naquele monte. Mas foi assim, foi o senhor engenheiro Zé Lupe que exigiu aos trabalhadores que dessem, nessa altura, era 100 escudos, para fazer um bairro assim de associação. O bairro do Pacil foi feito pelo dono da propriedade, o senhor Lupe, para pessoas que ele contratou para trabalhar na herdade dele, e ele dava a casa. E vinham pessoas do norte para aqui trabalhar e ele dava a casa para as pessoas viverem. E outras ficaram por aí e outras, se calhar, regressaram. Isso não foi do meu tempo, isso foi muito antes do meu tempo. Mas ainda, no princípio, que eu comecei a trabalhar ao campo, ainda trabalhei com algumas pessoas que viviam não no bairro do Pacil, mas em barraquinhas. Porque aquela estrada que há agora, que eu suponho que é a Rua do Aceiro, ou a Estrada do Aceiro, não sei bem, acho que é a rua. Não era de Alcatrão, aquilo era uma estrada de terra batida, e as pessoas não tinham dinheiro para pagar renda, e iam buscar os caniços e faziam barraquinhas de caniço, e lá conheci muitas pessoas a morar e trabalhei com elas, com algumas pessoas que viviam nessas barraquinhas. Sim, aquele bar foi feito para os empregados da casa. Fizeram aquelas casas para os empregados da casa. Então aquilo era pequenino, aquilo tinha um corredor, tinha um quarto, dali era a cozinha, daqui era um quarto, ali era outro quarto. Nós é que aumentámos aquilo tudo, gastámos ali bastante, mas ficou um bocadinho melhor.
Aquilo era só para quem trabalhava para o Samuel. Casais que moravam ali, tinham filhos. Se os filhos trabalhassem fora, já não podiam entrar lá em casa dos pais. Naquela altura era assim. Agora entra toda a gente. Naquela idade havia tudo, não só no Pacil, mas portanto alimentava o Pacil. Mas no sítio da Barroca, que pertence à mesma idade, havia a mercearia, havia a padaria, como também havia em Rio Frio, tudo da mesma idade, e que alimentava, e todas as pessoas tinham o Rio Frio tinha hospital, tinha posto da GNR, tinha padaria, serração, serrilharia, tinha tudo, aquela herdade tinha tudo. Empregava ali muitas pessoas. Aquele bairro agora não tem nada a ver com o bairro antigo que eu vivi lá há 57 anos. Foi quando casei e fui para lá viver, para a casa da minha sogra com o meu marido. E o bairro antigamente era totalmente diferente. Eram umas casas mais antigas, não tem nada a ver com o monte de hoje, que era tudo diferente. Nós não tínhamos as condições que têm hoje, tínhamos que se deslocar para irmos buscar água para casa, irmos lavar as roupas, fazermos esses trabalhos assim. Tem uma imagem má. O Pacil foi um bairro que sempre foi marginalizado. Tem-se melhorado, a Câmara tem melhorado a envolvência do bairro. O bairro em si nunca foi melhorado. Pronto, fizeram esgotos, puseram água de rede, que na altura que eu fui para lá não havia nada disso, mas o bairro em si, as condições de habitabilidade do bairro nunca foram melhoradas. São melhoradas pelas pessoas que lá vivem. E então, para as outras pessoas, Pacil tem uma má imagem. Eu trabalho com crianças e era comum na escola quando as crianças, quando querem chamar o outro de parvo, perguntam: tu és do Pacil? Pronto, isso é uma imagem má. E que eu, com algumas pessoas do bairro, estamos a tentar de alguma forma passar uma imagem diferente do bairro do Pacil e das pessoas do Pacil. Aquilo era um bairro de 60 casas e os velhotes deixavam as casas para os filhos. Os filhos, alguns estão, outros foram para outros sítios viver, mas mais ou menos aquilo é um monte assim familiar, toda a gente se conhece e pronto, é o que nós temos lá. Agora é um bairro mais alegre, com muita gente, com outras condições, com uma sede, com coisas que não havia, que agora é diferente, é mais alegre. Eu cá gosto de viver lá, já estou lá há tantos anos, a gente ganha amizade onde está a viver. Gosto de viver. Agora tenho lá a minha filha, o meu irmão também vive cá, vivemos todos. Gosto de viver com a minha família. Eu gosto de viver no bairro, já como vivo lá há tantos anos, gosto de lá viver, porque aquilo é a minha casa, não é? Já vivo ali há muitos anos. Temos ali melhores condições, temos uma sede onde há o rancho, que também é um divertimento. Pronto, é tudo. Estou contente. Eu acho que o bairro do Pacil está a evoluir muito, mesmo muito. As pessoas merecem, eu acho muito bem.